Esta mensagem, O Poder das Palavras, ministrada pelo pastor Eduardo Jorge Santos, da Comunidade Cristã de Adoração, do Ministério Apostólico e Profético, faz parte das ministrações sobre libertação e cura interior. E o nosso objetivo é edificar a sua vida. Maiores informações pelo site www.comunidadeadoração.com.br. Adoração sem ser cedilha, com C normal e com A sem tio. Muitas pessoas, apesar de terem se convertido e buscarem sinceramente ao Senhor, ainda estão presas através de palavras que autoridades sobre elas liberaram, ou que elas próprias proferiram e nunca revogaram. Nossos pais, por exemplo, eles são autoridade geracional sobre nós, e suas palavras são de fundamental importância quando liberadas em nossa direção, assim como as palavras liberadas por qualquer outra autoridade sobre nós. O maior problema é quando essas palavras são de maldição e não de bênção. Somos chamados por Deus para abençoarmos e nunca para amaldiçoarmos. A Bíblia Sagrada nos fala em Provérbios 18, versos 20 e 21. Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. Palavras são decretos e, uma vez liberadas, formarão algo positivo ou negativo. Ou seja, bênção ou maldição. Quando proferidas para abençoar, o Espírito Santo as tomará e trabalhará com elas. Quando proferidas para amaldiçoar, os demônios a tomarão para trabalharem com legalidade dada por quem as liberou em cima daquelas palavras. Palavras são sementes e, como sementes, colocadas em um solo, produzem exatamente segundo a sua própria espécie. Uma semente de maçãs não produzirá jamais ameixas, produzirá sempre maçãs. Assim, as palavras liberadas em direção a uma pessoa produzirão nela exatamente aquilo que foi liberado. A terra não escolhe a semente, ela apenas recebe a semente e dará frutos dessa semente que recebeu, mesmo que esta semente tenha sido de ervas daninhas. Então, no que diz respeito ao ser humano, o reino espiritual não escolhe a palavra, apenas recebe a palavra que foi liberada e dará o fruto da espécie da semente que foi liberada sobre ela. Vejamos o que diz a palavra de Deus em Provérbios 6:2. Estás enredado com o que dizem os teus lábios, estás preso com as palavras da tua boca. É muito importante termos atenção com as palavras que liberamos com a nossa boca. Aquilo que liberarmos tornará algo para nós que pode ser bênção ou maldição, ou formará algo positivo ou negativo. Assim entendemos que pessoas podem estar presas numa rede formada por suas próprias palavras. Palavras essas que não foram liberadas debaixo de sabedoria e da direção de Deus, e que não foram inspiradas pelo Espírito Santo, e assim baseadas na palavra de Deus. Estas palavras, uma vez liberadas, passam a exercer influência na vida de quem as liberou, e também na vida da pessoa que as recebeu, quando liberadas em direção de outra pessoa. Também Tiago escreveu: a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Tiago 3, versos 8 e 9. Esse texto deixa bastante claro o que a língua pode fazer, ou seja, o que as palavras proferidas por nossa boca podem fazer. Podem gerar vida ou morte, bênção ou maldição. E, infelizmente, é muito comum ouvirmos cristãos nascidos de novo liberando muito mais palavras de maldição do que palavras de bênçãos. Tiago fala que nenhum dos homens é capaz de domar a língua. Interessante isto. Realmente,
Só é possível domar a língua através do fruto do Espírito. Quando domada, só estará liberando, verbalizando, então, bênçãos e nunca maldição. E aí entra a palavra de Deus que nos diz em Provérbios 18, 20: do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. Então o que precisamos, na verdade, é saber usá-la bem, com sabedoria, dirigidos pelo Espírito Santo. Porque o homem se satisfaz daquilo que a boca dele próprio fala. Então aquele que sabe usar bem da língua, ou seja, usá-la para proferir apenas bênção, comerá do seu bom fruto, ou seja, colherá sempre bênçãos em sua vida. Para que isso se proceda, é preciso uma renovação total da nossa mente. Romanos 12, verso 2, nos dá uma chave muito importante. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse texto é fundamental para as nossas vidas. Ele é de fundamental importância para cada um de nós. Quem o entende terá o benefício de sua prática naquilo que está escrito na palavra de Deus. Somente se não tomarmos a forma desse mundo, não nos conformarmos com esse mundo, é que conheceremos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Então, com a forma desse mundo, nenhum cristão poderá estar dentro da boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a vida dele. Usando a língua sem sabedoria, então, sem domínio próprio, pois a boca fala do que o coração está cheio, esta pessoa estará trazendo para a vida dele, atraindo maldição e não bênção. Com a sua mente renovada, com a sua mente programada, poderemos dizer assim, para sempre liberar a bênção, a palavra de bênção, então ele poderá estar colhendo a cada dia a bênção de Deus para a sua vida e também liberando bênção para outras pessoas. É bom lembrarmos que este mundo jaz no maligno. Então, agindo da forma que age este mundo, contaminado pelo pecado, não alcançaremos êxito em Deus. Efésios 4:23 vai mais além e nos exorta: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Isso quer dizer que há um espírito no nosso entendimento. Com qual espírito estamos tendo entendimento das coisas ou daquilo que vem da palavra de Deus? E de que forma estamos aplicando isso? Com qual espírito, com qual entendimento estamos aplicando as verdades da palavra de Deus? Isso quer dizer que quando é renovado na maneira que entende as coisas do ser humano, e principalmente a palavra de Deus, e com esse entendimento renovado através da obra do Espírito Santo em sua vida, passa a aplicar a palavra de Deus em sua vida. Com certeza, assim, terá êxito, sucesso em Deus. Viverá profetizando palavras alinhadas com a palavra de Deus. Estará profetizando sempre vida, sempre, a cada dia, a cada momento, a cada situação, estará profetizando vida para ele e para outras pessoas. As palavras nunca são neutras, sempre estão vivas, mesmo aquelas faladas há tantos anos atrás, e com certeza surtirão efeito em cima do propósito para o qual foram liberadas. Mesmo que a pessoa que a liberou, a verbalizou, não tenha esta consciência do peso que elas representam, assim elas estarão vigentes da mesma forma. Vemos um exemplo claro do poder da palavra quando a Bíblia relata a separação de Jacó do seu sogro Labão. Os ídolos do lar que estavam na casa de Labão foram levados por alguém, e Labão vai ao encontro de Jacó em busca deles. Sem saber que sua esposa Raquel os tinha roubado, Jacó libera a palavra de sentença: não viva aquele com quem achares os teus deuses. Verifica diante de nossos irmãos o que te pertence e que está comigo, e leva-o contigo. Pois Jacó não sabia que Raquel os havia furtado. Gênesis capítulo 31, verso 32. Jacó não tinha consciência ali do peso daquela palavra de sentença sobre a sua própria esposa. Ainda assim, aquela sentença se cumpriu. Quando Raquel foi dar à luz a Benjamim, morreu durante o parto. Vemos ali em Gênesis capítulo 35, verso 16 a 19. Partiram de Betel
e havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, deu à luz Raquel um filho, cujo nascimento lhe foi a ela penoso, em meio a dores de parto. Disse-lhe a parteira: não temas, pois ainda terás este filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai chamou Benjamim. Assim morreu Raquel, e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. No ato do nascimento de Benjamim, a sentença de morte sobre Raquel se cumpriu. Ou seja, a palavra que o próprio esposo havia liberado sobre a vida dela, sem saber que era para ela, se cumpriu. Amados, quantas palavras, que são na verdade sentenças, foram liberadas contra tantas pessoas que se encontram enredadas, presas nessas palavras, sem conseguir êxito em tantas áreas de sua vida. Essas palavras podem ter sido liberadas por pais com relação aos filhos, maridos com relação a esposas, ou mulheres com relação ao seu esposo, patrões com relação aos seus empregados, autoridades religiosas sobre os seus liderados, etc. Não importa quando as palavras foram liberadas, no reino do Espírito não existe passado e nem futuro. Tudo é um eterno presente. Assim, até que sejam revogadas essas palavras, trarão consequências sobre a vida de quem elas foram direcionadas, de quem as recebeu. Quando falamos palavras de bênção, o Espírito Santo as toma para trabalhar em cima delas. Porém, quando as palavras são de maldição, os demônios as tomarão para trabalharem em cima daquelas palavras liberadas. Vemos quando Jesus ordenou que a figueira secasse e não desse mais frutos. Foi exatamente o que ele falou que aconteceu. Marcos capítulo 11, verso 14. Então lhes disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Marcos 11, 20. E passando pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. A palavra se cumpriu exatamente naquilo a que foi designada por quem a liberou. Neste caso, Jesus. Assim é também quando cada um de nós libera uma palavra. Ela se cumpre conforme a designamos, ou seja, ela é liberada com um desígnio, com um propósito. É importante lembrar palavras que você ouviu sendo liberadas em tua direção. E até mesmo palavras que você mesmo liberou sobre a sua vida e que estão trabalhando contra você. E você precisa revogá-las. O nosso Deus é criador. Tudo Ele criou através da palavra liberada. Veja Gênesis capítulo 1, verso 3. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E continuando a leitura de Gênesis 1, vemos o registro da ordem de Deus para criar, estabelecer. E tudo foi criado e estabelecido através da palavra liberada por Ele, com exceção do homem que foi formado por Deus. Entendemos assim que o poder da criação de Deus foi passado para o homem. Esse poder de criação, verbalizado, liberando palavras, foi passado de Deus para o homem. Deus deu esse poder para o homem. E cada vez que o homem libera palavras, podem ser essas palavras criativas ou não. Elas estão estabelecendo algo para a bênção ou para a maldição. Em Ezequiel, no registro da visão do Vale dos Ossos Secos, vemos o homem formado por Deus fazendo uso da palavra para criar. Deus deu o poder de criação para o homem através da palavra. E aqui vemos um exemplo do homem, aqui no caso o profeta Ezequiel, usando da palavra para formar algo. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ezequiel 37:4. Em seguida vemos o homem Ezequiel em obediência à determinação do Senhor, liberando palavras. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Ezequiel 37:7. E nos versículos seguintes ainda vemos o poder da criação pela palavra liberada em ação. O profeta foi liberando a palavra e aquilo que ele liberou
foi criado, ossos se juntaram aos seus ossos. Houve toda aquela restauração, reconstituição. E depois ele profetiza o Espírito, vem do norte, do sul, do oriente e do ocidente. E o Espírito vem sobre aqueles ossos e gera vida sobre eles. Amados, quais são as palavras ou sentenças e imprecações, prognósticos que foram liberados sobre a sua vida? E quais foram os autoproferidos por você mesmo e que estão trazendo peso sobre a sua vida? Pense sobre isso, reflita sobre isso. Deixe o Espírito Santo trazer a lembrança a você. Palavras, frases, imprecações e conjuros que você recebeu sobre a sua vida, mesmo que seja há anos atrás, e que ainda estão vigentes, ou que você mesmo liberou sobre a sua vida e que você está colhendo fruto daquelas palavras que você mesmo liberou sobre a sua vida. Ou seja, você está enredado sobre essas palavras. Você tenta sair, você quer sair, mas não consegue porque uma rede poderosa se formou ali e você precisa quebrar o poder dessas palavras, desfazer essa rede. Outro cuidado que precisamos ter é com os vícios de linguagens, palavras, frases, expressões que podem ser liberados diariamente. Por exemplo, nossa Senhora, vige, af. O que está por trás disso, amados? Nós sabemos, é a Rainha dos Céus, o principado que comanda todo esquema de idolatria, o qual nós combatemos. E cada vez que se libera expressões como estas, na verdade está se invocando esse espírito imundo. O reino espiritual não é brinquedo ou não é brincadeira. Tudo é muito sério. Uma vez liberada uma palavra, é uma invocação que se está fazendo e, com certeza, aquilo que está por trás daquela invocação trará influências malignas sobre a pessoa que invocou. É preciso mudar, converter a forma de linguagem que está impregnada na cultura de idolatria que vivemos, infelizmente, que está aí presente no Brasil. Nós não vivemos isso, mas às vezes, devido a expressões que liberamos, acabamos trazendo vida a uma forma de cultura que está totalmente contaminada e que não faz parte da cultura do reino que nós vivemos. Estamos aqui para trazermos o reino de Deus. Venha a nós o teu reino. Quando invocamos a Deus, seja bem-vindo em nosso meio, Deus, Espírito Santo, Jesus, Senhor, libera teus anjos, estamos invocando algo que é real. E quando liberamos palavras, então, como nós citamos aqui, estamos invocando algo que é real, mas que vem contra nós mesmos. Isso será conquistado, então, essa nova linguagem, exercendo vigilância naquilo que falamos. Palavras têm poder. Quando liberamos palavras, liberamos poder. Quando liberamos palavras ou invocamos algo, com certeza isso terá influência para a vida de cada um de nós. É possível que teus ancestrais, seus antepassados, pais, avós, bisavós, tataravós e gerações que já se foram, tenham feito pactos com espíritos imundos, liberando palavras que te são contrárias até hoje. Você precisa quebrar esses pactos também. Quando entregamos nossa vida para Jesus Cristo, o que fazemos com a liberação da palavra da fé, confessando com nossos lábios como Senhor e Salvador de nossas vidas, único e suficiente, assim fazemos uma aliança com Deus. As alianças feitas por teus antepassados ou por você mesmo com espíritos imundos, através de pactos, precisam ser desfeitas, através de palavras que foram liberadas, precisam ser revogadas. Palavras que foram dirigidas sobre a tua vida como: você não presta para nada, você não vai conseguir, não adianta nem tentar, você é um burro, idiota, tapado, incompetente, você nasceu pobre e vai morrer pobre. Nossa família nunca teve nada e não é você que vai ter. Teu casamento não vai dar em nada. Se você continuar agindo assim, você vai se tornar um gay, uma lésbica, você é um vagabundo, você é uma prostituta, você é um drogado, você vai me pagar, você vai sofrer como eu sofri. Ah, espere para ver. Quando você for pai, quando você for mãe, você vai sofrer a mesma coisa também. Desgraçado, filho de uma meretriz. Você vai morar debaixo da ponte.
Aqui são alguns exemplos, poucos exemplos, mas muito mais coisas podem ter sido proferidas contra a sua vida. O fato é que todas elas precisam ser canceladas em sua atuação e efeito sobre a tua vida. Não basta você saber que foi liberado esse tipo de sentença contra você. Você tem que revogá-los pelo poder de Deus, no nome de Jesus Cristo. Você não pode mais estar convivendo com isso como se fosse algo normal. Preciso tirar isso da sua vida. Da mesma forma, quando você ficou interessado em alguém e falou: esta pessoa será minha de qualquer jeito. Se essa pessoa não for minha, não será de mais ninguém. Esta é a mulher da minha vida. Esse é o homem da minha vida. Eu juro para você juras de amor eterno. Eu te amo e nunca vou te deixar. Era algo que passou, era uma paixão, ou um namoro, ou um relacionamento que acabou. E você pode estar preso atrás de pessoas, através das palavras que você liberou em direção a elas, ou que elas liberaram em sua direção. E elas também podem estar presas a você como efeito dessas palavras, e você preso a elas, ainda como efeito dessas palavras. É necessário revogar cada uma dessas palavras, ir lá atrás, lembrar cada fato, cada momento, deixar o Espírito Santo perscrutar o seu coração e trazer à existência cada relacionamento, cada fato, cada palavra, cada jura de amor, cada imprecação, cada esconjuro, até mesmo cada maldição que você lançou, que lançaram contra você, na questão também relacional, emocional e amorosa. E ainda, palavras autoproferidas que você mesmo falou a seu respeito. Como, por exemplo, eu não presto para nada, eu não presto mesmo, eu sou um burro, sou um imbecil, não vou conseguir, quero morrer, não quero mais viver, prefiro morrer do que passar por isso. Sou um infeliz, azarado, meu emprego é uma droga, o que eu ganho é uma mixaria, meu dinheiro não dá para nada, eu vivo endividado, estou quebrado, estou duro, estou falido. Eu não posso ir naquele local, eu não posso fazer aquela viagem, eu não posso participar daquele evento, não tenho dinheiro, não tenho como ir, não tenho condições financeiras. Eu não posso comprar tal coisa, pois eu não tenho dinheiro. Todas estas palavras estão vivas. Você precisa se arrepender por tê-las liberado e precisa revogá-las, cancelá-las, torná-las sem efeito em nome de Jesus. Você precisa fazer isso. Porque você pode estar preso por essas palavras. Elas estão impedindo você, como uma parede que, embora seja invisível, existe. Você quer passar, você quer romper, você quer prosseguir, você quer avançar, você quer ter êxito, você quer ter sucesso, você quer prosperar, mas aquela parede está ali. Você não está vendo ela, mas ela está ali e não deixa você passar para um outro nível. Você precisa quebrar, derrubar essa parede invisível, derrubar o poder dessas palavras sobre a sua vida. É preciso, amados, estar atento e pedir discernimento a Deus também por orações contrárias que possam estar sendo feitas sobre a tua vida. Pessoas que, sem usar de sabedoria, oram aquilo que não é a vontade de Deus para a tua vida e te prendem. Também é necessário pedir perdão a Deus por essas orações e cancelá-las. Precisamos sempre andar na boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Fruto de uma mente transformada, de um espírito renovado, que não se moldou a este mundo, que não anda segundo o ciclo deste mundo, mas que anda segundo o reino de Deus. Concluindo, quero dizer que se faz necessário rever nossa linguagem e também revogar palavras, frases, imprecações, prognósticos liberados em nossa direção, cancelando-os definitivamente em nome de Jesus Cristo. Há poder no nome de Jesus para cancelar isso tudo na sua vida, para quebrar essas redes em que você estava enredado pelas palavras da tua própria boca, conforme Provérbios 6, verso 2.
Você precisa buscar em Deus para ter a revelação e discernimento do que você precisa revogar no que diz respeito às palavras liberadas contra você. Mesmo que alguém tenha feito isso sem a real intenção de prejudicá-lo, uma vez liberadas as palavras, estão vigentes e precisam ser canceladas. Com certeza, elas estão trazendo prejuízo para a sua vida. Procure fazer uma lista de cada palavra, frase que você ouviu a seu respeito e que você mesmo proferiu e as revogue através da oração em nome de Jesus Cristo. Tenha um tempo de oração diante de Deus. Permita o Espírito Santo trazer a lembrança, vai anotando cada palavra, cada frase, cada imprecação, cada esconjuro, cada sentença proferida contra você. Aquelas que você mesmo proferiu, ou aquilo que você tem como um vício de linguagem falado contra você: eu não presto, eu não tenho jeito, não dá, não é para mim. A palavra de Deus nos fala em Jó que os planos de Deus não são frustrados. E você é um plano de Deus, e você não é frustrado. E muitas vezes você está debaixo de uma frustração devido a fatos ocorridos, palavras, sentenças que foram proferidas ou que você mesmo proferiu a seu respeito. Não tenha pressa. Tenha um tempo de reflexão em que você vai anotar no seu caderno de anotações cada frase, cada palavra, cada situação e colocar diante de Deus. Eu quero aqui trazer alguns exemplos de orações. São apenas exemplos. O Espírito Santo é muito criativo, você não precisa fazer exatamente igual a oração que eu vou fazer nesse momento. Mas ela pode se tornar uma base para que você, através dessa oração, coloque diante de Deus aquilo que você está vivendo. Para que essas redes que te levavam enredados a palavras proferidas por terceiros, por autoridades, por parentes, por familiares ou por você próprio, impedindo você de romper em Deus. Eu quero te dar alguns exemplos de oração aqui que você pode então fazer. O primeiro delas é você colocando diante de Deus essas palavras e o teu desejo de ser transformado. Deus Pai, declaro nessa hora o sangue do Cordeiro Jesus sobre a minha vida e sobre tudo o que eu sou e tenho. Quero te pedir perdão pelas palavras que eu mesmo liberei em minha direção, tais como estas: eu não presto mesmo, eu não tenho jeito, nunca vou mudar, não adianta nem tentar, não vou conseguir, eu nasci assim e não mudarei. Isso não é para mim, porque Deus permite eu passar por isso. Ah, se Deus fosse comigo, eu não estaria passando por isso. Deus não está me ouvindo. Deus não ouve minhas orações. Sou burro, ignorante, idiota, pobre, incapaz, não tenho dinheiro para nada. E decreto agora, tomo essas palavras, as recolho, as revogo e expulso da minha vida todo espírito imundo que veio para as cumprir. Vão embora agora e para sempre, para onde o Senhor Jesus determinar, junto com todo o mal que me causaram, e não voltem mais, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus Pai, também te peço perdão por todas as vezes que eu, tomado por um sentimento, me prendi a pessoas e prendi pessoas a mim. Quando eu falei que tal pessoa seria minha de qualquer jeito, você pode citar o nome das pessoas agora. E que se aquela pessoa não fosse minha, não seria de mais ninguém. Peço perdão quando declarei juras de amor por aquelas pessoas e falei que nunca nos separaríamos. Quebro o poder de cada uma destas declarações em nome de Jesus Cristo. Me libero dessas pessoas e libero essas pessoas de mim e quebro assim todo o encantamento que nos ligava. Desfaço toda a dependência emocional que nos perseguia em nome de Jesus Cristo. E declaro que estou livre delas e elas estão livres de mim. Quebro todo e qualquer pacto que fiz com elas e que elas fizeram comigo quando eu declarei palavras
e quando eu recebi palavras delas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Você pode orar sobre os pactos também nesta hora. Deus Pai, em nome de Jesus Cristo, venho te pedir perdão por todos os pactos que meus ancestrais fizeram com espíritos imundos e também os que eu mesmo fiz na minha ignorância espiritual. Recebo o teu perdão e agora quebro todos esses pactos com todas as palavras proferidas neles, com todos os seus termos, os quais eu os revogo agora e torno sem efeito em nome de Jesus Cristo. E todos os espíritos imundos que foram liberados para cumprirem esses pactos, eu tomo autoridade sobre eles em nome de Jesus Cristo, inclusive espíritos familiares, e os mando embora da minha vida com todo o mal que me causaram. Vão embora agora, para onde Jesus Cristo determinar, e não voltem mais. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Também palavras liberadas por terceiros. Deus Pai, também libero perdão nesta hora a qualquer pessoa que tenha liberado palavras, frases, imprecações e prognósticos contra mim. Sejam eles meus pais, marido, mulher, irmãos e demais familiares, professores, patrões, autoridades espirituais, qualquer pessoa em qualquer tempo. Eu as abençoo em nome de Jesus Cristo. E nesta hora peço perdão ao Senhor por cada uma daquelas palavras, frases, imprecações e esconjuros. E quebro o poder de todas essas liberações, tal como: você é igual a fulano, você não presta para nada, você não tem jeito mesmo, você vai me pagar, eu nunca vou te perdoar. Incompetente, ignorante, burro, gay, lésbica, prostituta, vagabundo, drogado, feio, viciado, filho de uma meretriz, pobre, miserável, imbecil, perturbado. Você vai perder tudo, você não terá nada, louco, inconsequente. Você vai morrer debaixo da ponte, entre outros. São apenas exemplos. Ouça o Espírito Santo de Deus e cite o que se refere à sua vida. E decrete: revogo, anulo e cancelo tudo isso em nome de Jesus Cristo e expulso da minha vida, agora e para sempre, todo espírito imundo que veio por causa disso tudo, de cada uma dessas palavras. Elas estão revogadas, sem efeito. Vão embora para onde o Senhor Jesus Cristo determinar, junto com todo o mal que me causaram, e não voltem mais. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos fazer uma oração agora, e você pode fazê-la também, para quebrar o efeito de orações contrárias à vontade de Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, quebro agora todo o poder de toda oração que é feita a meu favor, que seja contra a tua vontade para a minha vida. E te peço perdão pelas orações que eu fiz a meu próprio respeito e a respeito de outras pessoas e que não estão alinhadas com a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Desfaço essas orações em nome de Jesus Cristo. Quebro toda ação de espírito de feitiçaria sobre mim e sobre as pessoas que foram atingidas por estas orações, e os expulso para o lugar que Jesus Cristo determinar, em nome de Jesus. Quero te agradecer por romperes toda a escravidão e por anulares toda oração manipuladora, em nome de Jesus Cristo. Amém. Você pode também recolher as palavras que estavam soltas com relação à sua vida. Deus Pai, na autoridade do nome de Jesus Cristo, eu agora recolho todas as palavras que foram proferidas em direção à minha vida, desde a minha concepção, até o meu nascimento, desde a minha primeira infância até o dia de hoje,
palavras estas contrárias à tua vontade para a minha vida, liberadas por meus pais e por qualquer outra autoridade sobre a minha vida em qualquer tempo, e também as que foram liberadas por mim mesmo. Peço perdão, Senhor, por cada uma dessas palavras, frases e imprecações e esconjuros, e as recolho agora do reino espiritual, do reino natural. As quebro, as revogo, as torno sem efeito pelo teu poder em nome de Jesus Cristo, e as envio junto com todos os espíritos imundos que foram atraídos por elas e vieram para cumpri-las. Expulso-os agora. Vão para o lugar que Jesus Cristo determinar e não voltem mais. E levem juntamente todo o mal que me causaram, em qualquer tempo. Senhor, através da unção do Espírito Santo na minha vida, eu quebro todo o jugo que estava sobre a minha vida e tomo sobre mim o jugo suave de Jesus Cristo. Eu estou livre de cada uma delas e de todo o mal que elas me causaram. E te peço, meu Deus, que cedes os meus lábios agora, para eles proferirem sempre palavras inspiradas por teu Santo Espírito, e assim fazer sempre a tua vontade. Em nome de Jesus Cristo e para a glória tua. Amém. Você pode fazer também agora uma oração de gratidão. Te agradeço, meu amado e poderoso Deus, por me fazeres livre nesta hora. E tomo para mim as palavras de vida que vêm da boca do Senhor. E declaro que sou abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, onde estou assentado com Jesus. E trago essas bênçãos para o natural, para desfrutar delas agora. E declaro que eu sou regido pelas palavras de Deus sobre a minha vida. E peço ao Senhor que envie seus anjos para ministrar em meu favor nessa hora. Muito obrigado, meu Deus, em nome de Jesus Cristo e para a glória tua. Amém. Amado irmão, amada irmã, Igreja de Jesus Cristo, sejam abençoados poderosamente em nome de Jesus Cristo. Creiam e vivam as promessas de Deus sobre a sua vida. Libere sempre a palavra de Deus que é edificadora sobre a tua vida, que constrói algo de Deus sobre a tua vida, que te edifica para que você possa edificar outras pessoas. E sobre os teus também receba a bênção. Em nome de Jesus Cristo e para a glória de Deus. Amém, igreja. Amém. Graças a Deus. Deus te abençoe poderosamente sempre. Reflita nessa mensagem. Ore a Deus. Ouça o Espírito Santo e seja livre das palavras que te enredavam. Eu quero orar por você agora. Pai, eu oro por cada irmão, por cada irmã em Cristo, por sua igreja nessa hora. E quero declarar que aquilo que eles fizeram uma atitude de fé, eles revogaram, cancelaram, se arrependeram por palavras recebidas, proferidas por autoridades, proferidas por ancestrais, proferidas por eles próprios. Essas palavras estão quebradas, revogadas, sem efeito pelo poder de Deus, em nome de Jesus. E eu declaro que todo espírito imundo que foi enviado para trazer maldições, para trazer barreiras, para construir muros de divisão, essas palavras não existem mais. Elas perderam o seu poder de ação, perderam o seu efeito, e todos esses espíritos imundos agora têm que ir embora dessas vidas para o local que Jesus determina para eles agora, e não voltarão mais. Mas quero declarar o teu Espírito sobre a vida deles, os teus anjos, que são nossos aliados nessa batalha, ministrando em favor de cada um deles, em nome de Jesus Cristo e para a glória de Deus. Eu os abençoo em espírito, alma, corpo e vida, e declaro a tua unção quebrando o jugo sobre a vida deles, a tua unção, meu Deus querido e amado Pai, trazendo uma capacidade, uma capacitação para andar na sua presença cada dia mais e fazerem a tua vontade, com a mente renovada, conhecerem a tua vontade, ter o espírito de entendimento deles renovado pelo teu Espírito nessa hora, serem guiados pelo teu Espírito, viverem no teu reino, trazerem a tua vontade, Pai, fazerem a sua vontade, trazerem o teu reino a cada dia, Pai, em nome de Jesus Cristo e para a glória de Deus. Amém. Ouça essa canção agora do irmão Otávio Guilherme. A canção é o profeta de Deus. Profetize sobre a sua vida. Declare que você é um profeta de Deus para esta geração. Você foi chamado para marcar essa geração. E você marca essa geração com as palavras que você profere sobre a sua vida e sobre a vida desta geração. Em nome de Jesus Cristo e para a glória de Deus. Amém.
recebido